Nós louvamos a Deus por essa oportunidade que Ele nos concede, né, de estarmos aqui reunidos para mais uma vez meditarmos um pouco na palavra do Senhor nessa noite. E eu gostaria de ler com os irmãos uma porção da Escritura que se encontra em 1 Coríntios, capítulo 12. Vamos ler do versículo 12, desculpa, irmãos, 1 Coríntios 12, do 12 ao 31. E eu gostaria de meditar nessa noite com os irmãos sobre o seguinte tema: a importância da unidade da igreja como condição para o seu bom funcionamento. Ou seja, para que a igreja funcione bem como corpo de Cristo, é preciso que ela esteja em unidade, né? Que ela esteja unida. E nós vamos tratar desse tema nessa noite: a importância da unidade da igreja como condição para o seu bom funcionamento. 1 Coríntios 12, do 12 ao 31. Diz assim a Escritura: porque assim como o corpo é um e tem muitos membros, e todos os membros, sendo muitos, constituem um só corpo, assim também com respeito a Cristo. Pois em um só Espírito todos nós fomos batizados em um corpo, quer judeus, quer gregos, quer escravos, quer livres. E a todos nós foi dado beber de um só Espírito, porque também o corpo não é um só membro, mas muitos. Se disser ao pé: porque não sou mão, não sou do corpo, nem por isso deixa de ser do corpo. Se o ouvido disser: porque não sou olho, não sou do corpo, nem por isso deixa de o ser. Se todo o corpo fosse olho, onde estaria o ouvido? Se todo fosse ouvido, onde o olfato? Mas Deus dispôs os membros, colocando cada um deles no corpo, como lhe aprouve. Se todos, porém, fossem um só membro, onde estaria o corpo? O certo é que há muitos membros, mas um só corpo. Não podem os olhos dizer à mão: não precisamos de ti, nem ainda a cabeça aos pés: não preciso de vós. Pelo contrário, os membros do corpo que parecem ser mais fracos são necessários. E os que nos parecem menos dignos no corpo, a estes damos muito maior honra. Também os que em nós não são decorosos, revestimos de especial honra. Mas os nossos membros nobres não têm necessidade disso. Contudo, Deus coordenou o corpo, concedendo muito mais honra àquilo que menos tinha, para que não haja divisão no corpo. Pelo contrário, cooperem os membros com igual cuidado em favor uns dos outros. De maneira que, se um membro sofre, todos sofrem com ele, e se um deles é honrado, com ele todos se regozijam. Ora, vós sois o corpo de Cristo, e individualmente membros desse corpo. A uns estabeleceu Deus na igreja, primeiramente apóstolos, em segundo lugar profetas, em terceiro lugar mestres, depois operadores de milagres, depois dons de curar, socorros, governos, variedades de línguas. Porventura são todos apóstolos ou todos profetas? São todos mestres ou operadores de milagres? Têm todos dons de curar? Falam todos em outras línguas? Interpretam-nas todos? Entretanto, procurai com zelo os melhores dons. Amém. Os irmãos podem sentar-se, que Deus possa então aplicar essa porção lida no nosso coração. É um texto lindo, né? Se a gente quisesse parar só com a leitura, já seria uma leitura suficiente, porque a engrenagem que Deus pensou aqui como corpo, né, como igreja, é algo perfeito, né? E Paulo está escrevendo aqui para aqueles irmãos da igreja de Corinto, tentando dar uma instrução para aqueles irmãos sobre esse assunto. E antes da gente falar um pouquinho sobre o assunto, é importante conhecer um pouco o contexto, né? Ou seja, para quem Paulo está escrevendo e por que está escrevendo essa carta, esse trecho particularmente que a gente leu aqui, em que ele está tratando da unidade orgânica da igreja. E a gente sabe que a igreja de Corinto, irmãos, ela tinha uma certa fama de alguns problemas, né, sérios, que aconteceram com aquela igreja, né? E Paulo ele escreve essa carta dando conselhos, instruções, orientações acerca da fé e também da conduta cristã daqueles irmãos, daquela igreja, né? Ele sabe dos problemas que aquela igreja, ainda uma igreja jovem, estava enfrentando. E é chocante muitas vezes quando a gente começa a ler a carta, a gente vai identificando uma série de problemas que aquela igreja enfrentou, né? Alguns erros, inclusive problemas com relação à doutrina, com relação à prática, e que de certa forma estava ameaçando e comprometendo o bem-estar daquela comunidade. A gente vai entender um pouquinho essa questão dos dons, como Paulo está tratando aqui, mas antes é preciso lembrar aqui alguns problemas, alguns desses problemas que essa igreja enfrentou e que Paulo teve que escrever para poder corrigir aqueles irmãos e dar alguma instrução.
E aí, o levantamento que a gente faz aqui, a gente consegue identificar rapidamente 7 problemas sérios que aquela igreja em Corinto enfrentava. Em primeiro lugar, havia fortes divisões ali, a igreja estava dividida em facções, a igreja estava ali cindida, né, dividida, a unidade da igreja estava despedaçada, estava comprometida, né, e a gente sabe que isso, com certeza, acaba comprometendo todo o funcionamento da igreja, quando todos deveriam estar em Cristo. Outro problema, segundo problema que a gente identifica aqui, os próprios membros ali, membros daquela comunidade ali, acusados de tamanha imoralidade que nem a própria sociedade de Corinto, que era uma sociedade considerada devassa, imoral, permitia. Ou seja, era algo tão chocante, digamos assim, para a igreja, que aquilo abalava, de certa forma, a quem sabia do assunto. E outra, a igreja ela não cuidava disso, a igreja ela não disciplinava, a igreja não corrigia a pessoa, por exemplo, que foi pega nessa situação. Outro problema que aquela igreja tinha, os membros viviam arrastando uns aos outros para os tribunais. Tinham problemas uns com os outros e não resolviam no amor de Cristo, não tinham a tolerância de Cristo e acabavam levando os casos para os tribunais. Então, veja, era uma igreja que tinha essa característica, né, essa carnalidade. Em quarto lugar também, alguns deles viviam cometendo fornicação com prostitutas, prostituição. E alegava o seguinte, o argumento era, o corpo não tem, é o corpo físico, não tem problema nenhum para a alma, para o espírito, não tem consequência nenhuma. Era o pensamento daquelas pessoas que praticavam aquilo. Outro problema aqui, em quinto lugar, a ceia do Senhor, que deveria ser uma expressão de harmonia, de comunhão, como a gente sabe que é, a ceia do Senhor acaba se tornando um momento de grande irreverência, porque alguns participavam dela com glutonaria, né? A gente sabe desse problema da igreja de Corinto. Em sexto lugar, havia claramente uma desordem no culto, né? E aí tem um pouco mais a ver com o que a gente está falando aqui, um pouco dessa questão dos dons. O culto, ele sofria, padecia dessa organização. Os irmãos, quando se reuniam ali para adorar, para cultuar a Deus, acabavam ali cometendo, né, problemas de desordem, de maneira que não havia edificação para aquele corpo, para aquela igreja, né? E por último, e não menos grave, havia um ensino herético espalhando-se por ali, e alguns irmãos foram afetados por ele, dizendo que não havia lugar para a ressurreição de Cristo e, portanto, nenhuma possibilidade de qualquer ressurreição dentre os mortos. Então, vejam, é uma igreja que tinha grandes problemas, né? E o trecho que a gente leu especificamente, Paulo está aqui, de certa forma, atacando, digamos assim, instruindo, orientando acerca de um desses problemas, que é a questão dos dons espirituais. E é sobre isso que eu queria falar. E Paulo, ele escreve essa carta, ele sentiu a necessidade de escrever essa carta, porque ele recebe um relatório da casa de Cloe, está aqui no primeiro capítulo, né? Capítulo 1, versículo 11, ele recebe um relato do que estava acontecendo ali, diz aí no 1 Coríntios 1, 11. Pois a vosso respeito, ele falando para os irmãos, né? Meus irmãos, fui informado pelos da casa de Cloe de que há contendas entre vós. Então, Paulo recebe esse relatório desses irmãos e imediatamente ele já toma uma providência e passa então a instruir, a exortar aqueles irmãos. E parte desse relatório trazia como problema exatamente a desordem do culto. Por quê? Porque os irmãos tinham uma compreensão errada acerca dos dons espirituais e colocavam o dom de línguas como sendo o dom primeiro, o dom principal, né? E isso causava uma certa, está aí inclusive no capítulo 12, da mesma carta que a gente está, Paulo diz aí no versículo 1, a respeito dos dons espirituais, não quero, irmãos, que sejais ignorantes. E aí Paulo vai falar, né, na primeira parte aqui desse texto, sobre os dons. Então aqueles irmãos tinham uma compreensão errada e consideravam o dom de línguas um dom superior a qualquer outro dom. E aí Paulo, na contramão dessa ideia, vai tentar corrigir, mostrar, não é por aí não, irmãos. Cada um de vocês recebeu um dom, né? E aí não tem essa questão de um dom ser melhor, de um dom ser maior do que outro. E aí Paulo vai trazer essa orientação, mostrando a importância de cada um desses dons para o funcionamento do corpo. E para isso ele vai usar uma metáfora, uma comparação, e essa comparação é a comparação do corpo, para dizer que o corpo é a igreja e Jesus é a cabeça, né? O cabeça da igreja. E há uma perfeita harmonia entre a cabeça e o corpo e as partes que compõem esse corpo, né? Eu acho que é uma analogia perfeita que Paulo acaba usando, para mostrar que cada parte do nosso corpo, ela tem uma relevância, ela tem uma importância, né?
A gente costuma sempre dar os exemplos dos dedos, né? Que eles constituem ali o equilíbrio, né? Essa questão dos cílios aqui, que impedem, né? Que algum ciscozinho caia no olho. Esse pelinho aqui no nariz, que parece uma coisa meio cebosa, mas não é. É para impedir que essas bactérias, esse lixo entre e vá direto para os pulmões. Então, esse pelinho do nariz, ele acaba filtrando. Veja como Deus é perfeito, né? Cada parte do corpo, ele tem uma função. Da mesma maneira, também, na igreja, como corpo de Cristo, cada membro tem uma função. E aí a gente pode pensar que isso é algo tranquilo, mas muitas vezes não é, irmãos. Como não era na igreja de Corinto, muitas vezes também na igreja hoje, contemporânea, a gente pode ter problemas relacionados à forma como cada um de nós compreende essa questão do uso dos dons, aquilo que Deus nos deu para o funcionamento da igreja, né? E aí ele vai tratar disso aqui. E para que a igreja ela seja saudável, assim como para o corpo, né, para que o corpo seja saudável, é preciso que haja uma perfeita articulação entre essas partes do corpo, entre os membros do corpo. Da mesma maneira também na igreja, é preciso que haja essa perfeita articulação entre aqueles que constituem o corpo de Cristo, né, a igreja do Senhor aqui, né? E a pergunta que eu faço é a seguinte: de que maneira, ou como, de que maneira cada um membro desse corpo ele deve se comportar para que a igreja funcione bem? Então, eu vou tentar aqui trazer três respostas, digamos, para essa pergunta, né? De que forma ou de que maneira cada membro, cada um de nós, como membro desse corpo, pode ou deve se comportar para que a igreja funcione bem? Porque é preciso que cada um de nós tenha essa consciência. Eu fico pensando muitas vezes na igreja como corpo de Cristo. Será que realmente todos nós sabemos que nós somos no corpo de Cristo? Não é questão de crise de identidade, não. É questão mesmo de saber, de conhecer, de ter uma consciência do que é que nós fazemos e que nós somos. Para que não haja, irmãos, uma incompreensão, uma compreensão equivocada, isso acaba atrapalhando, de certa forma, o funcionamento desse corpo, né? Então, eu queria trazer três aqui, com base no texto que a gente leu, três respostas a essa pergunta: de que maneira cada um de nós, como membro, deve se comportar para que a igreja funcione bem. A primeira das três é tendo a consciência, cada um tendo a consciência da sua função, né? Pela consciência de cada membro de sua função. Veja que o versículo 18 diz assim: mas Deus dispôs os membros, colocando cada um deles no corpo, como lhe aprouve, ou como ele quis. Esse verbo aprouve aí no sentido de como ele quis, como ele desejou, como ele projetou, como ele arquitetou. Não é que nós estamos assim aqui aleatoriamente. Um caiu aqui no Ministério do Louvor e canta, outro ensina, outro faz isso assim aleatoriamente. Não. Deus, ele pensou em cada um de nós, o que é que cada um de nós faria, não é? Nesse corpo, né? Nessa articulação aqui do corpo. E diz o texto que Deus dispôs, não é vontade humana, mas é Deus, o autor, que dispôs, que colocou esses membros, e diz mais, colocando cada um, ou seja, cada um de nós é singular nesse corpo. Não adianta a gente olhar aqui, a gente olha para o todo, como é que a igreja funciona, como é que ela está trabalhando, como o corpo de Cristo aqui, mas cada um vai ter uma função específica, porque Deus pensou em cada um singularmente, de uma forma especial, de uma forma singular, né? Para tentar quebrar um pouco, às vezes, essa crise, muitas vezes, que alguns podem ter de identidade. Mas o que é que eu faço? Quem eu sou no corpo, na igreja? O que é que eu posso fazer? Cada um de nós tem, sim, uma função nesse corpo. É interessante porque o verbo que é usado aí, o verbo colocar, colocando cada um deles no corpo. Esse verbo aqui ele é o mesmo verbo que é usado em referência à criação, quando Deus cria, né? O que é que Paulo está querendo comunicar aqui? O que é que Paulo está querendo ensinar ao trazer esse verbo colocando? Ele está querendo dizer que cada membro aqui foi criado de uma forma particular e para um fim determinado, né? Talvez a gente esteja na igreja por algum tempo, né, e aí talvez não tenha ainda percebido, ou atentado, ou buscado compreender qual é a sua função, o que é que Deus quer de cada um de nós, o que é que Deus quer da sua vida na igreja, no corpo, né, no funcionamento do corpo. Mas eu acho que até isso, você primeiramente precisa pedir a Deus conhecimento, orientação, né? Você mesmo tem um contato com Deus, e também a própria igreja pode ajudar nisso, né? Como é que você pode também fazer parte, né? Que função você pode ocupar nesse corpo, né? Como membro dele. Veja que também aparece aí no texto a palavra aprouve, né? Como lhe aprouve. Deus colocou cada um deles no corpo da maneira como lhe aprouve, da maneira como ele quis colocar. Esse aprouve aqui é no sentido de que é Deus quem faz todas as coisas, né?
não é o homem quem coloca, né? O homem, ele tem a orientação de Deus, né? A liderança da igreja, muitas vezes, é assim que funciona, na verdade. Tem a orientação de Deus, né? Para, vendo, né? As habilidades, os dons que Deus deu a cada um, ele vai colocando ali, disponibilizando, né? Sob a orientação de Deus. Mas é o Senhor quem nos capacita, é Deus quem faz todas as coisas. E é isso que Paulo está comunicando aqui para aqueles irmãos, né? Porque havia uma divisão muito grande ali na igreja. Então, Paulo está querendo dizer, peraí, não é bem assim como vocês estão querendo, não. Não é dessa forma, essa bagunça, essa desordem, não. Isso aqui tem ordem, tem decência, isso aqui tem uma organização, e é Deus quem provê essa organização. Então, o que é que a gente aprende com essa junção aí desses, né, o colocar cada um no corpo como Deus aprove? O que é que a gente aprende aí com a junção desses dois? Deus criou cada membro para uma função e o colocou no corpo com um desejo, conforme o seu desejo, com um propósito, né? E aí fica a reflexão para nós, né? Quem sou eu no corpo de Cristo? O que é que eu estou fazendo no corpo de Cristo? Como estou fazendo o que eu estou fazendo? E aí as implicações que eu queria trazer desse versículo, né? Que diz que Deus nos colocou como membros, colocando cada um de nós no corpo, conforme a vontade dEle, conforme o desejo dEle. Então eu queria pensar em duas implicações aqui para nós, atentarmos como igreja, como membros desse corpo. Não somos fruto do acaso. Ninguém aqui está aleatório, por acaso, em algum lugar, né? Muitas vezes até a gente questiona, às vezes fica ali em dúvida em alguma coisa, mas tenha certeza de que nós não somos frutos do acaso. Nós somos colocados por Deus para fazer aquilo que Ele determinou, que Ele projetou para nós fazermos, né? A nossa existência e os nossos dons foram minuciosamente planejados e executados por Deus, né? E aí a gente vai chegar lá ainda, eu já adianto aqui que cada um tem o seu, né, o seu dom, aquilo que Deus dotou, e ele é importante para o funcionamento desse corpo, né? Não existe essa coisa de ser um dom inferior ou outro dom. Veja, para uma reunião de oração e de estudo estar acontecendo aqui, houve uma série de tarefas a serem executadas, né? Limpou aqui a igreja, já pensou se Eduardo não estava aqui na igreja para limpar, ou dar as condições necessárias para que a gente pudesse se reunir aqui. Aí depois tem que ter uma outra pessoa para vir e conduzir aqui a oração, né, o culto, aliás, né, a liderança aqui do culto. Aí teve o pastor que assessora ali no louvor, porque se não tivesse também, eu sei que a Adriana é da área de música também, mas pelo jeito passou. Então veja, e aí tem que ter uma pessoa que venha trazer uma reflexão. Irmãos, isso é o funcionamento, né? E para cada atividade, né, do reino de Deus aqui, a gente vai desempenhando, e ela vai funcionando, esse corpo vai funcionando, porque cada pecinha vai fazendo o seu trabalho, com amor e com alegria no coração, viu? Diga-se de passagem que é importante, né? Com alegria no coração. Então essa é a primeira implicação. A gente não é fruto do acaso, Deus planejou detalhadamente, minuciosamente, aquilo que Ele quis que acontecesse, né? E outra, se somos fruto do plano de Deus, devemos servir a esse Deus, né? Servir a Ele com os nossos dons e talentos, e não com aquilo que nós desejamos. Por que isso, irmãos? Porque muitas vezes a gente, na igreja, percebe que há pessoas que muitas vezes querem ocupar e realizar determinados serviços, mas não têm as habilidades para realizar aquilo. Ou seja, Deus, Ele vai dotando cada um segundo o desejo dEle, como aprove a Ele, né? E isso muitas vezes acontece porque a pessoa ela tem uma motivação errada. Ela às vezes está querendo ali aparecer, quer ser vista, aspira a uma função, a um cargo, alguma coisa na igreja, né, no corpo aqui, mas é Deus quem coloca cada um, né, de maneira que é para o propósito dEle, não é para cumprir o nosso propósito, aquilo que nós desejamos, né? Por exemplo, eu acho muito bonita essa parte do louvor. É uma coisa que eu tenho assim uma certa tristezinha no coração, porque eu acho bonito demais quem toca um instrumento, quem tem uma voz para cantar. E eu não sei cantar e nem sei tocar, enfim, mas eu admiro demais. Mas assim, isso eu sei que não é a minha área. Deus não colocou isso no meu coração como desejo ardente de querer fazer isso. Senão, acho que Ele já teria providenciado os meios, com certeza, né, para que eu pudesse estar aqui. Teria, sei lá, buscado estudar música, estudar canto, para poder realmente cumprir. Mas não, eu me sinto mais confortável e mais realizado nesse papel, né? Ou em outros que eu já assumi. Eu lembro que na congregação do Grotão a gente gostava de limpar a congregação. Era o que a gente fazia, né? A gente estava a turma ali todinha e toda semana ia fazer aquele trabalho ali, e a gente se divertia com aquilo ali também. Era trabalho, mas também se divertia. Enfim, irmãos, Deus Ele vai colocando e Deus coloca as habilidades para cada um fazer.
Então, essa é a primeira forma, né, a primeira maneira como nós devemos nos comportar para que a igreja funcione bem, ou seja, cada um ter consciência da sua função. Quem sou eu, o que é que eu estou fazendo, porque você tendo consciência de quem você é, da sua função, certamente você vai ali estar focado no desejo de Cristo Jesus para a sua vida, né, no trabalho, no reino de Deus, e com certeza aquilo vai contribuir para o crescimento do reino da igreja do Senhor. Segunda razão aqui, segunda resposta para responder essa pergunta, de que maneira a gente pode e deve se comportar para que a igreja funcione bem, é respeitando a função do outro, a função de cada membro. Veja que o texto diz aí em 1 Coríntios 12, 21 e 22, não podem os olhos dizer à mão, não precisamos de ti, nem ainda a cabeça dizer aos pés, não preciso de vós. Pelo contrário, os membros do corpo que parecem ser mais fracos são necessários. Olha só que coisa forte, né? O que é que Paulo está querendo dizer aqui, né? Se um membro da igreja tivesse recebido, por exemplo, um dom de cura, ou outro dom qualquer que fosse, ele não deveria se sentir autossuficiente, ou seja, sou eu aqui, eu sou o cara, né, como diz aqui, sou eu que tenho, e dizer aos outros membros que não precisa deles, né? É isso que Paulo está combatendo aqui, trazendo a comparação com o corpo, né, dizendo os olhos não podem dizer à mão que não precisam das mãos, né? Nenhuma peça, nenhum órgão do nosso corpo, ele deve ou pode ser rejeitado, porque ele tem uma função ali no corpo, para o funcionamento daquele corpo, né, para a unidade orgânica daquele corpo, da mesma maneira que na igreja. Então, se eu tenho a minha habilidade que Deus me deu, para eu, sei lá, de repente estar aqui na função de ensino, eu não posso olhar para o irmão que está no louvor e dizer que eu não preciso dele, e como preciso. Porque é isso que torna o funcionamento perfeito, irmãos. Eu lembro muito da questão na própria música, a ilustração da música, do coral, a questão da harmonia, né? São vozes diferentes, sopranos, contraltos, baixos, mas quando aquilo vai para a harmonização, sai um som assim, de arrepiar, né? Aquela coisa que nos leva para outra dimensão. É exatamente isso, essa harmonia, a engrenagem ela vai ali, cada peça se ajustando com a outra peça, de maneira que a máquina vai girando e vai produzindo os resultados para os quais ela foi designada. Então é isso que Paulo está dizendo. Nenhum membro do corpo pode dizer para o outro membro que não precisa dele. Isso é um problema, né? Isso é um problema. Qual é o propósito, então, né? Quando ele coloca essa questão, né? Paulo está querendo tratar aqui de alguns problemas, quando ele traz essa questão de dizer que o olho não pode dizer para a mão que não precisa dela, né? O que está querendo tratar aqui, irmãos, é combater a arrogância de alguns que se achavam superiores. E, infelizmente, o nosso coração ele é traiçoeiro, e muitas vezes a gente percebe, né, no funcionamento da igreja, nós podemos ser tomados desse sentimento de achar que a função que a gente ocupa é superior, é melhor, né, tem uma posição de honra melhor do que a do outro. Isso pode acontecer, tomar conta do nosso coração. E a gente precisa estar vigilante, porque é isso que Paulo está tratando aqui, né? Combater essa arrogância, por um lado, daqueles que se achavam, né, autossuficientes, que achavam que ocupavam um lugar melhor. Por outro lado, também Paulo aqui, equilibrando, está tentando tratar aqui, reanimar aqueles que se sentiam inferiores, porque também acontece isso. Da mesma forma que tem aqueles que se acham superiores, arrogantes, porque estão ocupando, por outro lado, há aqueles que, por ter uma outra função que parece ser inferior no exercício do corpo ali, no conjunto, acaba se desanimando, se sentindo preterido, se sentindo, e isso vai trazendo um desânimo, né? Então, Paulo está aqui, na instrução precisa, está atacando os dois lados aqui, aqueles que estavam, né, numa posição, aqueles que estavam do outro. Todos são igualmente necessários. Olha o que diz aí, né, no versículo 21, né? Aliás, pelo 22. Pelo contrário, os membros, aí ele vai dizendo, os membros do corpo, né, que parecem ser mais fracos, são necessários. Aqueles que estavam desanimados, achando que, né, não tinha importância nenhuma, são necessários. São importantes, né? E quais são as implicações que a gente traz para a nossa vida como igreja, como membro desse corpo, a partir disso que Paulo está nos ensinando, dessa instrução que ele está nos dando aqui, mostrando que cada um é importante naquilo que Deus colocou para fazer, né? Então, se está claro para nós o entendimento, se a gente tem a clareza, né, o entendimento de que Deus nos criou e colocou estrategicamente no lugar onde a gente deve estar, se a gente tem essa consciência, a gente precisa entender duas coisas aqui como implicação. Não menosprezar o trabalho do outro, né?
O trabalho que o outro faz é um trabalho importante. Talvez, às vezes, na dinâmica do corpo, às vezes a gente está envolvido numa atividade e acha que aquilo que nós estamos fazendo, ela tem um grau de importância maior do que o outro está fazendo, não é? E é isso que Paulo está chamando a atenção, não menosprezar o trabalho do outro. Aquilo que o outro está fazendo é igualmente importante para o funcionamento do corpo. E, como segunda implicação, nunca nos considerarmos superiores ou inferiores aos demais. Se a igreja tem essa consciência, se todos que estão na igreja têm essa consciência, com certeza, irmãos, o trabalho ali ele vai fluir de uma maneira que vai alcançar, vai atingir o objetivo, o propósito que Deus quer na nossa vida, né? Os dons e talentos, eles não são fruto da nossa maior ou menor capacidade. Não é porque um tem mais capacidade, né, e o outro tem menos capacidade. Não é mérito nosso. Paulo diz que nós temos eu gosto muito desse texto, nós temos esse tesouro de excelência em vasos de barro, não é? Então, aquilo que Deus nos deu não é fruto, não é mérito nenhum, mas é dele, né? É a soberania e a graça de Deus operando nas nossas vidas. Então, tudo que você estiver fazendo, o que você está fazendo, tenha certeza de que é a graça de Deus, que é a soberania de Deus, e não o fruto de você ser melhor ou maior ou inferior em relação ao outro. Já diz Paulo em Romanos 11:36, pois dele, por ele e para ele são todas as coisas. A ele seja a glória para sempre. Então, se a gente entende isso, que tudo é dele, por ele e para ele, a gente vai ter essa clareza do que cada um está fazendo na igreja. Tem algo interessante que eu acho, né, a igreja, dentre as muitas atividades, esse trabalho, as irmãs que gostam, por exemplo, da intercessão, como é importante esse trabalho? É um trabalho meio anônimo, meio de bastidores. Mas a gente sabe quantos irmãos têm são movidos por Deus a dedicarem boa parte do tempo, assim, grandes quantidades de tempo da sua vida em casa, onde estiverem, orando, intercedendo por outros, irmãos. Isso é muito interessante. Né? Nem todo mundo tem isso, né? Por N razões. E a gente sabe, quer dizer, é uma função, é algo que Deus, né, deu ali para um talento, uma habilidade também, apesar de a oração ser algo que deve ser feito por todos nós. Por fim, em último lugar, para responder essa pergunta de que maneira nós devemos nos comportar, né, para que a igreja funcione bem, é pela integração de todos os membros no serviço. Né? Veja que o versículo 25 do capítulo que a gente leu diz o seguinte, para que não haja divisão no corpo. Né? Ele vai expondo tudo aquilo que a gente já leu aqui, né? Que um olho não pode dizer para uma mão que ela não tem importância, aí o outro órgão não pode dizer para o outro que ele não tem importância. Ele vai apresentando isso e ele termina no 25 dizendo a finalidade disso, né? Ele diz no 24 ainda, Deus coordenou o corpo, né, concedendo muito mais honra àquilo que menos tinha, para que não haja divisão no corpo. Pelo contrário, né? Ou seja, o que é que ele vai dizer? Cooperem os membros com igual cuidado em favor uns dos outros. Né? A exortação de Paulo aqui, a orientação que Paulo está dando aqui, né, o seu propósito aqui, é que não pode haver divisão entre os membros. Pelo contrário, um deve trabalhar junto do outro e pelo bem do todo. Né? Junto do outro pelo bem do todo. Isso é um desafio para nós, muitas vezes. Porque muitas vezes a gente está na igreja, né? E aí às vezes a gente vê que as afinidades muitas vezes são mais com uns do que com outros, e a gente precisa aprender a superar isso para poder o trabalho fluir, e o trabalho fluir em função do todo, do corpo como um todo, né? Cada um executando a sua função. Veja que Paulo usa aqui uma expressão interessante quando ele diz, pelo contrário, cooperem os membros com igual cuidado. Essa expressão igual cuidado, na pesquisa, é uma palavra que é usada também em Mateus, no capítulo 6, versículo 26 e no versículo 31, quando Jesus se refere à ansiedade. Claro que lá ele está falando de ansiedade num aspecto negativo, ruim, né? Mas aqui esse aspecto de igual cuidado, com igual cuidado, que tem o mesmo sentido de ansiedade, é no sentido positivo. Ou seja, qual é o sentido positivo aqui? O que é que Paulo está dizendo, o que é que Paulo está exortando aos irmãos? Cada membro deve estar preocupado, de certa forma, é isso que ele está querendo dizer, em trabalhar em favor do outro. Deve tomar o coração ali, seu coração deve estar tomado da preocupação, do desejo de trabalhar, de fazer algo, né, pelo outro, em prol do outro. Né? No corpo, todos são membros, né, sem distinção. Então, todos trabalham pelo bem do todo. Então, esse sentido aqui que Paulo está dizendo com o termo igual cuidado.
Quais são as implicações, então, dessa forma como nós devemos nos comportar para que a igreja funcione, né? A integração de todos os membros no serviço. E a gente sabe, irmãos, que isso é importante porque a estratégia de Satanás, do nosso inimigo, é justamente a estratégia contrária, é uma estratégia de dividir, de afastar, de atrasar a obra de Deus, e muitas vezes causando, né, semeando discórdia, semeando coisas que vão afetar a comunhão, né, da igreja, e a gente sabe que não é bem isso que deve, não é isso, na verdade, que deve estar entre nós. Então, quais são as implicações, a partir desse versículo 25, quando ele diz que não haja divisão no corpo, né? Pelo contrário, os irmãos sejam cooperadores, né? Cooperar com o trabalho do outro, né? Pelo bem do todo. Primeiro, a primeira implicação é que nosso talento não deve ser usado como trampolim para o sucesso. Ou seja, não é o eu aqui que está em jogo, né? Não é a questão aqui do egoísmo. Isso aí, não é isso que ele está ensinando. Muitas vezes na igreja, né? Muitas vezes em algumas igrejas, enfim, na igreja, alguém pode ser tomado por esse sentimento de querer estar num lugar, numa função, mas pensando no seu, né, em ser visto, né, pelo homem, ser visto pelo outro, né, e galgar ali um espaço de visibilidade, né, se colocar numa posição superior e muitas vezes usar esse talento como trampolim, né. Isso é possível em qualquer um dos ministérios, né. Quem ensina, quem prega, quem canta, quem toca, né. Claro que em algumas áreas às vezes vai ser mais visível do que outra, mas o nosso talento, irmãos, ele deve ser usado apenas com o propósito de glorificar a Deus e edificar a igreja do Senhor, né? Essa é a primeira implicação. E a segunda implicação, nós precisamos ter consciência de que o bom êxito do nosso trabalho, né, o sucesso do nosso trabalho, depende da integração com o outro, né? Então, se eu estou no departamento, por exemplo, trabalhando, eu preciso aprender isso, de que o meu departamento ele precisa estar em integração com o outro, né? E articulado ali de maneira que isso venha a ser algo produtivo para todo o corpo, não apenas para uma parte dele. Não podemos trabalhar isoladamente, né? E, por fim, se há um motivo de preocupação que deve estar no nosso coração, na nossa mente em relação a isso, é com a unidade desse corpo. Precisamos preservar a unidade do corpo. E cada um de nós é responsável por isso. Eu acho que não cabe a liderança ali estar olhando. Não, é cada um de nós que tem que cuidar. Nós somos parte desse corpo e a gente precisa ter essa preocupação. Como é que nós estamos agindo e nos comportando nesse corpo para que nós possamos glorificar a Deus dessa forma. Concluindo aqui, né, essa meditação, a gente conclui dizendo o seguinte: a igreja é um organismo vivo. Estava ali sentado quando a irmã França, né, fez o comentário ali, eu só escutei a palavra morta, alguma coisa assim, né? Eu sei que a irmã estava se referindo ao fato de termos poucas pessoas, mas a igreja é um organismo vivo, ela é vivo, né? E o funcionamento ele é comprovado exatamente pela forma como cada um de nós atua, né? Como cada um de nós está se comportando nesse corpo. Nós somos vivos porque nós estamos ligados a Cristo, né, que é a cabeça desse corpo, né, Ele que é o cabeça do corpo, né, então nós estamos ligados a Ele, né, e a Bíblia ela vai nos ensinar exatamente como é que nós como membros devemos nos proceder, devemos nos comportar em relação a esse corpo. E aí a gente viu, né, no estudo de hoje, Paulo ensinando que cada membro do corpo deve fazer 3 coisas, para a gente lembrar: ter consciência de sua função, quem sou eu aqui no corpo, o que é que eu estou fazendo no corpo, ter respeito à função do outro, eu tenho que achar importante e considerar a função do outro relevante para o bem de todo o grupo, de toda a comunidade, de toda a igreja, eu tenho que considerar isso, ter respeito pelo que o outro está fazendo e integrar-se com os outros membros. Sempre na medida do possível tentar integrar, ou seja, como é que eu posso fazer isso, né, desenvolver essa atividade, essa tarefa, fazer algo, pensando em como eu posso me integrar com os outros, né, para que isso possa redundar em glória para Deus, né? Então que Deus nos faça, né, pelo seu Espírito Santo, consciente de quem nós somos, né, no corpo de Cristo e como nós devemos proceder dessa forma como nós vimos na orientação do apóstolo Paulo, né? Que ele nos capacita a fazer o melhor, respeitar o serviço do nosso irmão e integrar-se com todos para a glória dele, né? Que Deus possa então, irmãos, nos abençoar e nos ajudar nessa tarefa. Amém? Vamos orar e depois eu passo a palavra para o pastor Leonardo. Senhor, nós te louvamos e agradecemos por este dia que o Senhor fez. Somos gratos a Ti, ó Deus, por esta oportunidade que nos reunimos aqui como igreja do Senhor.
Queremos apresentar as orações que foram feitas aqui. Sabemos que o Senhor as ouviu, ó Deus, e se for da tua vontade, que o Senhor possa respondê-las conforme o seu querer e o tempo do Senhor, Pai. Somos gratos ao Senhor também pela tua palavra, que nos orienta, que nos instrui, que nos ensina, Pai, como nós devemos proceder, como nós devemos nos comportar. Que teu Espírito Santo nos ajude, Deus, na nossa tarefa, na nossa missão, nos nossos dons e talentos, aquilo que o Senhor nos dotou, Deus, como parte do corpo de Cristo, para que nós possamos fazê-lo, ó Deus, da forma como o Senhor planejou, ó Deus, de forma integrada, de forma a respeitar o trabalho do outro, ó Deus, e de forma, ó Deus, a que tudo isso redunde em glória e louvor do Teu nome, Pai. Nos ensina, nos dá essa consciência, ó Deus, acerca do perfeito funcionamento desse corpo, do qual o Senhor é a cabeça, Pai. Pedimos que o Senhor nos ajude nessa consciência, Deus, entendermos dessa forma. Pedimos, neste momento, que o Senhor nos abençoe a tua igreja aqui neste lugar, ó Deus, os trabalhos que vão ser ainda realizados até o final da semana, que o Senhor esteja, ó Deus, dirigindo todas as coisas. Nós oramos por tudo e desde já agradecidos, em nome de Jesus. Graça e paz, irmãos. Amém? Estava falando para Pedro, né, como Deus tem usado ele, e aí tem aperfeiçoado a homilética dele, a gente fica observando os detalhes, a maneira como ele